Evangelho vai dizer para você que você pode se levantar, você pode marchar para frente, você pode enfrentar todos os perigos, você pode acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível, você pode sair desta amargura, deste vale escuro, porque o Evangelho de hoje começa com Jesus, aí em Marcos, no capítulo 8, versículo 27, página 1332, fazendo uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Preste atenção como as coisas não mudaram. Os discípulos tomam a palavra e dizem: uns dizem que você é João Batista. João Batista havia morrido. E eles imaginavam que Jesus era uma reencarnação. Ele tinha morrido e tinha entrado em Jesus. Outros, Elias. E por quê? Porque a Bíblia diz que Elias foi arrebatado para o céu no Antigo Testamento num carro de fogo. E os judeus, eles esperam até hoje a volta de Elias. Por isso, na mesa dos judeus sempre tem um lugar vazio, que é o lugar do profeta Elias. Outros diziam: é um dos profetas. Porém, meu querido, é importante você entender: Jesus não se interessa por boatos. Jesus não se interessa por opiniões superficiais. Ele não foi fundador de uma religião. Ele não foi um espírito perfeitíssimo. Ele não foi a reencarnação de ninguém. Mas Jesus neste momento pergunta: e vós? Preste atenção. Esta pergunta é fundamental. Porque é que existem muitos cristãos que balançam o tempo todo e nunca responderam essa pergunta. Se acostumaram a ser cristãos, se acostumaram a ir para a igreja, se acostumaram a rezar, mas se num determinado momento da tua vida, preste atenção, se num determinado momento da tua vida você não para perguntar quem é realmente Jesus para mim, você vai ter sempre uma fé infantil. Você vai ter sempre uma fé sem solução, sem respostas. Você vai ter uma fé que não vai trazer nada. E por quê? Porque você não respondeu a esta pergunta. Jesus está perguntando para você quem eu sou para você. Este é o momento chave do Evangelho. No Evangelho de São Marcos, até o capítulo 8, Jesus começou a curar. Marcos fala pouco da doutrina de Jesus. Marcos, ele se preocupou mais em mostrar os milagres de Jesus, ele perdoando, ele curando, ele libertando. Mas quando chega aqui neste momento, depois dos discípulos terem ouvido, visto, ele quer realmente saber se os discípulos haviam entendido. Hoje Jesus está querendo saber se você, depois de estar participando da igreja, rezando, se você já entendeu quem ele é realmente para a tua vida. É fácil repetir a opinião dos outros sobre Jesus, repetir ensinamentos, frases feitas, ou mesmo a catequese onde nós aprendemos tanta coisa que é importante. Tudo isso é necessário. É necessário realmente conhecer a palavra, é necessário o catecismo, é necessário a gente aprofundar a nossa fé. Mas quem é Jesus realmente para você? Não basta dizer, Jesus é Deus. Tá bom, e daí? Jesus é o Filho de Deus. Tá bom, ele é realmente. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é verdade.
Mas o que Jesus quer de cada um de nós é a fé viva. É a fé que faz com que você seja capaz de realmente dizer como Paulo: não sou mais eu que vivo. É ficar sem essa 9 horas. Ai, por que isso está acontecendo em minha vida? Onde está Deus? Deus está aí presente na tua vida. Cadê as palmas? Meu querido, naquela hora que a vida te prega uma surpresa ruim, naquela hora você tem que ser capaz, sei me alegrar tanto na penúria como na alegria, porque eu não desisto, porque eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Você sabe em quem você depositou a sua confiança, sim ou não? Se é Jesus, você, meu querido e minha querida, tem que ter um encontro realmente pessoal, ao ponto de você realmente experimentar que Jesus é uma pessoa viva, que prometeu: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Por isso, este encontro com Jesus é que sustenta os nossos desafios diários, tentações, sofrimentos, tribulações, no meio deste mundo que é um caos, no meio deste mundo onde cresce o alcoolismo, as drogas, a depressão, a solidão, os suicídios, no meio deste mundo onde nós estamos vendo jovens, adolescentes se suicidando, onde nós estamos vendo famílias sendo destruídas, e muitas vezes famílias que frequentavam a igreja, famílias que fizeram encontro de casais, jovens que participaram de TLC, fizeram a primeira comunhão. É preciso, meu querido e minha querida, a gente entender que quando os discípulos apresentaram a opinião dos outros, Jesus não aceitou as respostas. Não. As pessoas que estão distantes do Evangelho podem se enganar. Mas quem se diz praticante tem que ser capaz de responder a si mesmo: eu tenho um encontro pessoal com Jesus, Ele está vivo em mim. Se você é jovem, vai para a faculdade, e um professorzinho qualquer, só porque talvez ele tenha o título de doutor, grande coisa ser doutor. Não. Eu não esqueço nunca, quando existia um jornal chamado Jornal da Tarde. Era do seu tempo. Não era? Jornal da Tarde devia ser, não é? Eu vi uma carta que eu jamais esqueci. Um professor de psicologia tinha se suicidado, dizendo que ele não aguentava mais a vida dele. Ele era professor de psicologia. Ele ensinava, ele aprendeu como lidar com os problemas interiores das pessoas. E ele não foi capaz de lidar com os seus próprios problemas. Não é julgando ele, não estou julgando. Mas ele acabou se suicidando. Quando alguém vai para a faculdade, quando o vizinho faz a pessoa balançar na fé, quando aquela pessoa bate na tua porta e fala alguma coisa que a pessoa nem sabe se é verdade, alguém disse que ela tem que falar e bater na tua porta para balançar a tua fé, e você acredita, você não teve um encontro com Jesus. Se eu tive um encontro com Jesus, podem falar o que quiserem, mas se eu encontrei a Jesus Cristo, eu não balanço.
Eu não balanço. Balança quem era enfeite na igreja. Balança quem era arroz doce de festa, sem profundidade. Porque se a semente da palavra cair na terra boa, Jesus diz, ela frutifica. Ela frutifica. Por isso, meu querido, é que Jesus diz aí em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, página 1332. E repare que Jesus falou isso depois de Pedro ter respondido corretamente. Pedro, quando Jesus chega para eles e fala, mas para vocês, quem eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo. Mas a fé de Pedro ainda era imperfeita. Porque quando Jesus diz que ele ia morrer, Pedro diz, não, isso não é possível. Se eu quero ter uma fé forte, de poder, Jesus diz aí em Marcos 8:34, página 1332 da Bíblia Ave Maria. Se alguém quer me seguir, quem quer seguir Jesus? Quem não levantou a mão não quer seguir. Vou perguntar de novo. Quem quer seguir Jesus? Mas não pode ser eu assim, ó. Vou perguntar de novo. Quem quer seguir Jesus? Mas eu acho que agora vocês não vão querer seguir. Porque Jesus continua. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós queremos somente o Jesus das bênçãos, o Jesus dos milagres, Não. que acontecem, mas a gente rejeita Jesus da cruz, a gente rejeita o arrependimento. Renunciar a si mesmo e carregar a cruz não se trata apenas de deixar alguns hábitos ou vícios, mas é muito mais do que isso. É muito mais. Significa negar a si mesmo. Significa colocar a vontade de Deus acima das outras vontades. Por que é que existem tantos problemas na família, no relacionamento com as pessoas e dentro da igreja, muitas vezes, confusão, panelas. Eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou de esquerda. Eu digo para quem dentro da igreja fala, eu sou de direita, eu sou de centro e eu sou de esquerda, eu digo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Esse negócio, direita, esquerda, centro, a igreja não tem isso. A igreja tem uma coisa só, é viver Jesus Cristo como a gente recebeu. Porque a base da igreja o que é? A Bíblia, a tradição e o magistério. Pronto, ponto final, chega de conversa. É viver o que está na Bíblia, amém? É viver a tradição. O que é a tradição? É viver aquilo que os primeiros cristãos, antes de falar que é de esquerda, de direita ou de centro, vai estudar o princípio do cristianismo. Os pais da igreja vai estudar aquilo que em 2000 anos de igreja chegou até nós. Isso é a tradição. Passar para frente. Aquilo que começou lá com Jesus Cristo e nós recebemos dos primeiros cristãos. Amém? E o magistério. A fidelidade com o Papa. Fidelidade ao Papa. E os bispos. Amém? Portanto, quando nós entendemos esta verdade, nós descobrimos
estamos na igreja de Jesus Cristo. Amém? Uma igreja aonde? Pode bater palmas. Uma igreja onde ela pode ter algumas ideias diferentes das minhas,